Salve, amigo do Auto Vídeos! Hoje é dia de papo de SUV, de um lançamento muito aguardado por muito tempo. Finalmente com a gente, ele, Volkswagen Taos, que tem como alvo Jeep Compass, tem Toyota Corolla Cross também nesse segmento. Mas agora chegou a hora do nosso teste completaço, rodando com ele na cidade, na estrada, para falar a real. O que ele muda em relação ao T-Cross, ao Tiguan, as nossas impressões sobre o que ele tem de positivo, as suas forças e também alguns detalhes que precisariam ser bem melhores. Então tá na hora de você sintonizar com a gente, embarcar. Bora lá? Vamos nessa! Depois de muito tempo, um Volkswagen aqui voltando pro Auto Vídeos pro teste completaço. Então tá na hora da gente engatar a marcha, partir. Você vem de carona para conhecer os detalhes do Volkswagen Taos. O Taos é muito mais do que um T-Cross, afinal de contas, apesar deles compartilharem a mesma plataforma, a mesma base estrutural MQB, e a gente já fez um vídeo aqui no Auto Vídeos para explicar as vantagens, os aspectos bacanas relacionados à plataforma MQB, o T-Cross está numa variante A0, que é um pouquinho mais simplificada. Aqui a gente tem a A1. Isso acaba possibilitando um nível de sofisticação, de detalhes muito bem-vindos, mais bem elaborados, como por exemplo a presença de suspensão independente lá na traseira, enquanto no T-Cross a gente tem eixo de torção. O Jeep Compass ficou dominando totalmente o mercado como o SUV médio brutalmente mais vendido, e aqui no Auto Vídeos a gente até fez um vídeo falando do porquê o Compass vendia tanto, e um dos elementos que eu frisei bastante tinha a ver com as proporções dele. E agora é bastante curioso a gente notar que o Taos, Toyota Corolla Cross acabam chegando também com medidas muito próximas do Compass. Claro, algumas variações em detalhes, mas no aspecto geral, as marcas como a Volkswagen e a Toyota acabaram tendo ali o quadro do Compass na parede para buscar uma referência em relação ao desenvolvimento desse carro aqui. O Taos é um modelo que chega realmente com muita pretensão de abocanhar uma parcela significativa do mercado, mas não todas. Afinal de contas, também como a gente falou lá no vídeo do Compass, um dos atributos para torná-lo um campeoníssimo de vendas é justamente a possibilidade de ampla variabilidade de tração, 4x2, 4x4, diferentes tipos de câmbio e motorização flex e a diesel. Aqui a gente tem todos os Taos, que são duas versões, Comfortline e Highline. A gente está com a Highline no momento, ambos equipados com motor 1.4 TSI, tecnologia bastante já conhecida, consagrada. A gente já falou mais desse motor em outros vídeos, afinal de contas ele equipa outros modelos da Volkswagen também. 150 cavalos, torque na região dos 25,5. Um aspecto bastante significativo é que o torque já entra com 1.500 RPM. Isso torna ele bastante ágil, bastante ligeiro, e ele é muito esperto. Olha só, vou acelerar de novo aqui um pouquinho, ó. Kickdown rápido, trocas de marchas muito ligeiras, e a gente tem esse motor acoplado aqui nessa transmissão da Aisin de 6 velocidades. Então é um conjunto que trabalha muito bem, tem realmente pontos muito bacanas, e isso daí merece ser enaltecido quando a gente fala do comportamento dinâmico desse carro. E quando a gente pensa no consumo aqui, você está vendo os números aí do Inmetro na sua tela. Então, com etanol, 7 na cidade, aproximadamente 9 na estrada. Aqui rodando, a gente está com uma média de 8,3, mas também houve um abastecimento aí com gasolina no meio de uma viagem, então aí tem um certo aspecto combinado
mas também estamos dentro desse parâmetro do Inmetro, e é interessante destacar que ele tem o consumo ligeiramente inferior em relação aos concorrentes, aí ao Compass, ao Corolla Cross, mas são números muito próximos. Agora você tem que entender também que esse carro aqui pesa mais de 1.400 quilos, tem respostas muito rápidas, anda muito bem, então na minha ótica aqui tá ok o padrão de consumo. Vamos falar então agora do design aqui do Taos, começando pela dianteira e finalmente o Volkswagen com um padrão visual diferenciado. A gente tem ali a clara presença de linhas horizontais, inclusive com a grade iluminada ali, um sistema de iluminação muito bacana, só que esse daí já é um atributo bastante significativo, principalmente quando a gente está mais à noite, aí não tem como, você já identifica que é um Taos e não tem dúvida. Aqui a gente teve inclusive o rompimento de alguns padrões mais clássicos da Volkswagen em relação ao design, justamente mirando as pessoas que acabam valorizando o design do chip Compass. Ele tem ali linhas horizontais bacanas, a gente tem a presença de um X na região do para-choque em black piano. Esse modelo aqui é preto, então você já não consegue perceber tão bem esse aspecto. A gente tem um capô mais elevado, os vincos marcantes, isso tudo dá um aspecto mais robusto em relação a esse conjunto frontal. A iluminação dele é muito boa, a gente tem a presença de faróis aqui com o sistema IQ Light, faróis direcionais e tal, realmente é muito bacana. Olha o desenho das rodas aqui, muito bonito, diamantada, presença de freio a disco tanto na dianteira como na traseira, e aqui fica muito claro que a marca buscou como inspiração, tava lá no quadro, na parede dos designers da marca, o Jeep Compass. Então é bastante evidente que o modelo aqui acaba trazendo alguns atributos relacionados tanto à proporção como algumas linhas que remetem ao modelo componente do grupo Stellantis, a marca Jeep. A gente tem a presença de uma linha de cintura com esse vinco marcante que começa no conjunto óptico traseiro e vai até a lanterna. Olha como os elementos de luz acabam se propagando aqui na região lateral do carro. Um ponto de muito destaque é o entre-eixos de 2,68. Confere um espaço muito legal na posição de motorista e principalmente para quem vai lá atrás como passageiro. Isso daí é um atributo muito forte desse modelo em relação à concorrência. E agora a gente chega aqui na traseira, olha só o rack do teto, o aspecto do teto solar panorâmico, e se na dianteira a gente tem elementos mais ousados, aqui na traseira o conservadorismo acabou ficando mais evidente. Lanternas aí seguindo o padrão clássico da Volkswagen, o logo Taos ali na parte inferior. O que eu acabo notando é que aqui faltaram alguns elementos de integração horizontal como a gente tem lá na dianteira. Se houvesse algo nesse sentido, haveria uma melhor comunicação e uma harmonia em relação àquilo que a gente tem na parte frontal do carro. O para-choque, ok, segue algo que a gente nota lá na peça frontal, mas aqui parece que faltou alguma coisa. A gente tem essa superfície aqui, ó, toda onde está a placa, meio lisa. A gente tem o logo Taos ali que não se comunica com nada também. Uma régua, alguma ousadia ou mesmo um grafismo mais interessante nas próprias lanternas seriam bem-vindos e deixariam o Taos com mais personalidade. E finalmente a gente tem aquilo que eu falei lá no vídeo do Compass, um modelo da Volkswagen com um tamanho muito interessante. A gente tem proporções muito felizes aqui nesse carro, inclusive mais interessantes até do que o Compass quando a gente para pensar. Afinal de contas ele também é um pouco maior em comprimento, em largura, é mais baixo também, melhora a estabilidade, mas o que eu destaco aqui, muito bem concebido, fácil acesso, é realmente muito legal isso, porque aí você já tem
um veículo que oferece muita versatilidade, seja para um casal, apenas casal com 1, 2 filhos, você vai ter condições bem tranquilas mesmo. Afinal de contas, vamos ver o que o carro tem aqui, começando pelo desenho da porta. Há uma integração, a gente sempre destaca isso aqui no AutoVídeos, né, em relação às linhas da porta se comunicando com o painel. Isso daí faz com que exista um aspecto de fluidez maior, de amplitude, de boa comunicação visual. Isso é algo bacana. Apesar de um plástico mais duro aqui na parte superior, a gente tem aqui um material já mais sofisticado, alusão aqui à costura, um puxador bacana. E aqui a gente tem essa peça aqui, meio grafite, que parte da porta faz todo o desenho aqui ao redor do painel, da central multimídia e a integração ali na parte superior em relação ao porta-luvas. Esse volante aqui um pouco mais moderno da Volkswagen, que já equipa outros modelos também da marca, é multifuncional. Os comandos aqui são razoavelmente simples de se entender, de se lidar, se adequar, como os relacionados ao ACC, daqui a pouco a gente fala de segurança também. Mas você tem tudo aqui, você precisa achar num primeiro momento, mas depois que você se acostuma fica legal e fica bacana. O cluster você pode configurar de diversas formas, tem um grafismo interessante, cores bonitas. O carro também permite a configuração de diversos elementos relacionados a cores, inclusive na iluminação por LED, bacana por um lado, nem tanto por outro. Continua moderno, continua bacana, mas quando a gente vê alguns modelos como o próprio Compass nessa versão renovada que a gente já testou aqui no AutoVídeos, o aspecto geral na cabine é de mais modernidade, de mais requinte, de mais sofisticação. Até modelos de segmento inferior como o Creta já deram um passo além. Então aqui a gente tem, né, um plástico duro na parte superior, tem esse mesmo material da porta aqui fazendo a integração no painel, tem um Black Piano aqui em relação aos comandos de ar-condicionado, que são redundantes, quando a gente pensa que também existem essas funcionalidades na central multimídia. Eu gosto disso, acho legal, mas o ponto é que essa central chegou revolucionando com 10 polegadas e tudo mais, mas agora nesse segmento aqui custando mais de 200 mil reais, parece que fica faltando alguma coisa. Tem carregador por indução, tem Apple CarPlay sem a necessidade de cabo, Android Auto precisa de cabo, mas uma coisa que não me agrada é o lance de que só tem entrada USB-C. Eu ainda gosto quando a gente tem as possibilidades, né, para atender todo mundo. Tem um celular mais antigo, no meu caso, por exemplo, né, na hora de conectar aqui, o cabo tradicional que a gente usa em todos os carros acaba não funcionando, então é um aspecto que eu acho que poderia ser mais positivo em relação a essa dinâmica. E eu tive também uma dificuldade aqui na conexão sem fio. Curiosamente, no Taos e também no Compass. Só que não apareceu no vídeo lá do Compass porque eu tive no momento que eu estava viajando de volta e já tinha gravado o vídeo, tá? Então fica esse aspecto aí de que a conexão do Apple CarPlay em ambos modelos eu tive dificuldade. Em relação ao conforto, aqui a gente tem um ar-condicionado Dual Zone, os bancos aqui que tem uma ergonomia excelente, achar a posição de dirigir aqui é muito tranquilo, e aqui um banco que dá um encaixe bom, bastante confortável, só os retrovisores que poderiam ser um pouquinho maiores. Essa dinâmica aqui relacionada ao conforto, também um sistema de som bacana, interessante. E olha que coisa interessante aqui, vamos abrir para você ter uma ideia. Esse Taos aqui tá com um opcional de teto panorâmico, fica muito legal, fica muito bacana, comandos fáceis, bem interessantes. Atenção, porque agora aquele momento se segura na cadeira, né? Afinal de contas, o Taos, no momento da gravação do vídeo, já parte acima de 204 mil reais. É muito doido quando a gente pensa nesse cenário de preços aqui no Brasil. E em relação ao comportamento dinâmico, é um carro com ótima dirigibilidade. A gente tem a presença aqui da plataforma MQB e os reflexos na prática. Tem alta rigidez
torsional, uma análise aí que ninguém comenta, eu pelo menos nunca vi ninguém falando isso. O acerto do grupo Stellantis com o Compass foi tão grande que somente marcas com plataformas modulares conseguiram chegar agora numa concepção parecida ao modelo da Jeep. Então a gente tem a presença do Taos aqui, baseado na MQB, e o Corolla Cross na TNGA. Então, um aspecto interessante aí para você ficar de olho também. Agora, a gente tem um carro bastante estável, bastante na mão, inclusive por conta da suspensão traseira independente, que dá um nível de confiança muito bacana na hora de dirigir, na hora de vir numa curva. Você tem uma previsibilidade muito elevada. Mas em alguns momentos a gente sente aqui uma suspensão mais dura e mais sensível em relação a alguns impactos, não todos, mas aqueles que têm um ângulo mais fechado realmente, quando às vezes você passa numa lombofaixa, você pega uma valeta e tudo mais, aí você tende a sentir um pouquinho mais. Agora, no geral, é um carro que tem um equilíbrio bacana de conforto e estabilidade. Nível de ruído aqui, eu acho que quando a gente pisa no modo esporte mais fortemente, agora a gente está no modo normal enchendo o motor aqui, eu acredito que o nível de ruído poderia ser um pouquinho menor. É uma impressão minha aqui dirigindo esse modelo. Agora vamos para o capítulo segurança, com 5 estrelas no crash test aqui do Latin NCAP. É um carro que tem controle de tração, estabilidade, 6 airbags, e na versão Highline a gente tem a presença do pacote ADAS. Tem um aspecto muito estranho aqui, porque a gente tem o ACC, controle adaptativo aqui de velocidade, piloto automático adaptativo. A gente tem a questão do sensor de frenagem de emergência, detector de tráfego cruzado. Mas olha só, de novo se segura na cadeira, não tem o lane keeping, o assistente de manutenção em faixa. Dirigir um carro assim fica muito estranho. Eu realmente não me lembro de ter pegado um modelo que não tinha essa combinação, pelo menos um alerta de manutenção em faixa. Alguns têm um sistema corretivo. Agora, esse daqui é muito estranho, porque você está ali na estrada e você tem a modulação do ACC, né? Que é justamente o lance de que você define uma velocidade e o carro acelera e freia tranquilamente, sem a sua intervenção. Inclusive, esse ACC aqui permite a frenagem até 0 e retomada. Então é fenomenal. Só que ao mesmo tempo você não tem um assistente de manutenção em faixa. Então na hora que você está dirigindo, você tem essa confiabilidade de um radar, mas você não tem os outros atuando. É algo muito curioso e para mim é uma falta muito séria nesse modelo, assim como falta aqui também o auto hold, né, brake hold, justamente para que você não precisa ficar segurando o pedal de freio nos momentos de parada. Então, num carro custando aí mais de 200 mil reais, não dá para entender. Isso daí são pontos significativos. O auto hold, mais conforto, mas o assistente de manutenção em faixa é um item muito, muito essencial quando a gente pensa nas condições mais modernas aí em relação à dinâmica. É um carro que está muito bem sintonizado em relação à maior parte dos requisitos de um veículo desse padrão atualmente. Agora, será que você está pensando, puxa, mas será que ele encara mesmo o Compass? É melhor, não é? E o Corolla Cross, como é que fica? E outras opções que de repente podem passar pela sua cabeça. Aqui no AutoVídeos a gente acha muito importante trazer a real, as verdades, mas ao mesmo tempo preparar você para o momento em que chegar a hora de escolher qual carro comprar para você, para sua família. E o que a gente fez aqui? A gente criou algo único no mercado, que é o Código dos Carros. Sabe o que é o Código dos Carros? É a nossa série de vídeos com os 8 mapas para você realizar um melhor negócio, sabendo o roteiro para avaliar todos os pontos carro a carro em relação àquilo que vai te atender
no que se refere às necessidades, à qualidade, à segurança, ao custo-benefício real. Afinal de contas, você viu esse carro aqui custando mais de R$200 mil aqui no Brasil. E por outro lado, desafios por todos os pontos, no que se refere a custos de manutenção também. Depois tem depreciação ou não, nesse conjunto de tempestade perfeita para inflação no planeta. Então, os desafios estão por todos os lados e você precisa ter um mapa justamente para se guiar de uma forma eficiente. Para isso, você conta agora com o Código dos Carros, códigodoscarros.com.br. Confere lá e já garanta o seu acesso imediatamente, porque aqui a gente não precisa ficar falando tanto assim de concorrência, porque lá você vai entender como comparar bem os modelos para chegar à melhor compra. Agora eu quero saber o seguinte: curtiu o vídeo? Deixa o seu like e o seu comentário. A Volkswagen acertou, tá bacana o tal, tem outros pontos que poderiam ser melhores. O que você acha? O preço é justo ou não? Pelo que entrega, o que está faltando? Quero ouvir você, deixa aí a sua voz expressa nesse vídeo, mostra que você acompanhou até aqui também. Lembra de compartilhar, se inscrever aqui no canal e também nas outras redes sociais do Autovídeos. Afinal de contas, o mundo dos carros, das caminhonetes, dos SUVs, dos caminhões, dos ônibus, do automobilismo passa por aqui com a gente. Eu agradeço demais, demais mesmo pela sua atenção. Valeu e até a próxima. Um grande abraço!